Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na química e também em laboratórios, que é o tema de diluição. Eu aposto que todos vocês já fizeram alguma diluição na vida. Porque é uma coisa que está no nosso dia a dia. Tu já precisou preparar uma solução mais fraca a partir de uma solução mais concentrada? Tu pode até dizer que não, mas eu acho que tu já preparou sim. Porque a gente precisa entender a linguagem da química para poder saber o que a gente já fez e onde que a gente já usou no nosso dia a dia. Então, o que seria uma diluição? É quando a gente pega, por exemplo, um suco que ele está muito azedo. Pegou um suco de limão lá, tá azedíssimo. Aí tá dentro do meu recipientezinho, né? Vou fingir que isso aqui é uma jarrinha bonitinha. E aí meu suco de limão tá aqui dentro desse recipientezinho. E ele tá muito azedo. Muito azedo mesmo. Não dá pra beber. E aí o que a gente pode fazer para deixar ele menos azedo? A gente pode diluir. A gente pode acrescentar um pouquinho mais de água. A água aqui é H2O, ok? A gente pode acrescentar um pouquinho mais de água. E aí quando a gente acrescenta esse pouquinho mais de água, a gente tem um voluminho maior. E consequentemente a gente vai ter uma quantidade menor do nosso limão. Porque a gente acrescentou água, então diminuiu o limão. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou uma solução que ela estava muito concentrada. Aqui a gente pega uma coisa que ela está concentrada. E a gente faz com que ela esteja menos concentrada. Colocando o quê? Um solvente. Quando a gente acrescenta água ou qualquer outro tipo de líquido dentro de um recipiente, a gente vai chamar de solvente. Então a gente tem uma concentração elevada que, quando passa para a diluição, ela vai estar menos concentrada. Então, menos concentração. Fácil, né? Tranquilo lembrar disso. Mas eu não quero só saber do conceito, eu não quero só saber do visual, do macroscópico que eu consigo ver. Eu também quero saber como é que eu calculo o quanto de concentrada está uma coisa ou não. Para isso, eu vou usar uma fórmula. Essa fórmula ela pode ser representada de dois jeitos, tá? Ela pode ser representada assim, C1V1 igual C2V2 ou CIVI igual CFVF. Mudou alguma coisa? Só o índice que está aqui, né? Perto das letrinhas. Mas calma lá. Por que eu usei essa notação de 1? Quando eu uso 1, eu quero falar de alguma coisa que vem primeiro. Número 1 é o primeiro número, né? Da nossa contagem, depois do 0, né? Quando eu falo do 2, eu quero falar que o 2 ele vem depois do 1. Então, essa concentração bem aqui, ela vai ser a concentração inicial. E essa concentração aqui do outro lado vai ser a nossa concentração final. Por isso que a gente também tem a representação assim, C1, V1 para CI, VI. Porque o que quer dizer CI? Ele quer dizer inicial. Tá? E o F quer dizer final. Então aqui a gente consegue calcular concentração ou volume que a gente não saiba a partir de uma concentração inicial ou uma concentração final. O que eu preciso para calcular isso? Eu preciso ter 3 informações, sempre. Repara que aqui a gente tem 4 membros, né? Tem 1, 2, 3, 4, em 4 letras. Para eu realizar o cálculo, eu preciso ter pelo menos 3 dessas letras do meu conhecimento. Então, eu preciso saber 1, 2, 3, assim, e posso não saber o volume final. Ou eu posso ter 1, 2, 3, não saber minha concentração inicial. Eu também posso ter 1, 2, 3, não saber meu volume inicial. E assim por diante. Eu posso fazer várias combinações, desde que eu tenha pelo menos 3 informações que estão aqui na fórmula e eu queira descobrir a outra, tá? Vamos praticar aqui então. Vamos dizer que eu quero saber a concentração inicial desse exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho uma concentração
que ela é de 100 gramas por litro de água inicial. Ou seja, ela está mais concentrada aqui. Se a inicial é onde está mais concentrada, porque eu estou falando de diluição. Então, se no início a gente tem uma coisa concentrada e a gente está calculando diluição, qual que é o lógico? O lógico é que no final essa coisa não esteja mais diluída, não esteja mais concentrada, desculpa. Então aqui ela está concentrada. E o meu volume já está descrito aqui, né? Se eu tenho grama por litro, então eu tenho 1 litro. Meu volume inicial é 1 litro. E aí eu quero saber qual que vai ser a minha concentração se eu usar 2 litros. Então eu quero saber qual que é a minha concentração 2, não sei. Vou botar esse pontinho de interrogação. Quando eu tiver, se o V2 for igual a 2 litros. Então vamos descobrir. Como que vai ficar isso? Primeiro eu substituo os valores, eu preciso saber quem é quem. Então, esse 100 aqui, como eu sei que está concentrado, é a concentração inicial. O litro é o meu volume inicial, o C2 eu não sei, né? Tá aqui o nosso ponto de interrogação, e o V2 eu sei. Então agora eu vou substituir na fórmula, vou usar essa fórmula aqui para calcular. Meu C1 é 100, então vou colocar 100, a gente não pode esquecer da unidade, tá? 100 gramas por litro, vezes, posso usar pontinho, posso usar X, que fica melhor para você, vezes 1 litro, que vai ser igual ao C2, que eu não sei, vezes 2 litros. E agora, o que eu faço? Agora tu precisa saber de matemática, mano. Se tu não souber de matemática, tu não vai conseguir resolver isso aqui. Porque se eu tenho o C2 aqui, eu quero saber quem que ele é, mas eu tenho um número aqui multiplicando ele, eu não vou conseguir descobrir esse C2. Eu preciso que esse númerozinho aqui, ele saia daqui e ele vá pra lá. De algum jeito. Como é que a gente faz? A gente presta atenção na operação aqui. Se a multiplicação, eu vou passar o número lá pro outro lado dividindo. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar esse 2, eu vou tirar ele daqui e vou passar ele para cá para outro lado, ó, dividindo. Vai ser dividido por 2. Não te assusta, é fácil. Então vamos lá. Passo aqui dividindo 2 litros, não posso esquecer do volume. E tiro esse 2 daqui. Olha só como agora eu tenho o C2 sozinho. Agora eu posso calcular, né? E aí a gente conhece uma operaçãozinha básica que é, quando eu tenho a mesma unidade aqui em cima e a mesma unidade aqui embaixo, eu posso cortar. Então eu corto litro com litro. Porque o que eu quero? Eu quero que o meu cálculo ele dê em grama por litro. Não quero que ele dê em litro. Então eu preciso sumir com esses litros extras que estão aqui. Dividir, tá tudo certo já. Cortei litro com litro. Então ficou 100 gramas por litro vezes 1, sem a unidade mais, dividido por 2. E aqui eu já posso trabalhar, né? Igual ao C2. 100 vezes 1, quanto que dá? Dá 100. Então vai ter 100 gramas por litro dividido para 2. Quanto é 100 dividido por 2? Muito fácil, né? 50. Então, eu vou ter 50 gramas por litro na minha concentração final. Entenderam? Minha resposta fica assim. C2, então, é igual a 50 gramas por litro. Muito fácil, né? Vamos testar outra? Vou colocar a questão aqui na tela. Vamos lá. Tem uma solução de ácido clorídrico. Esse aqui é o ácido clorídrico. 10 mols. Vamos marcando, né? Melhor. 10 mol por litro. E quero preparar 100 ml. Então, já tenho duas informações. Está faltando a terceira. Deu uma solução 2 mol por litro.
Quanto de solução concentrada eu preciso? Vamos checar. Temos as 3 informações que a gente precisa? Temos. Temos mol por litro, 100 ml e 2 mol por litro. Tá. O que a gente vai precisar então? A gente vai precisar primeiro identificar, né? Quem que é esse 10 mol por litro? Qual que é o papel dele? Quem que ele é desses membros aqui? Ele é o C1, ele é o V1, é o C2 ou é o V2? A gente precisa saber quem que ele é. Então vamos pensar um pouquinho. A gente tem 2 concentrações, né? A gente tem, reparando, concentração sempre vem assim, né? Com 2 símbolos. Aqui tem mol por litro. Diferentemente daqui, ó, que só tem um, é mililitro. Tá? Então a gente tem 2 concentrações, 10 mol, 2 mol por litro. Aí eu te pergunto, quem daqui é a mais concentrada? É a primeira ou é a segunda? É a primeira, né? Porque concentração é quanto maior o número tiver em uma certa quantidade por um certo volume. Então eu tenho 10 mols por litro. Essa é a minha mais concentrada. Então essa é a mais concentrada. Ela tem que ser o C1. O C1 sempre é a mais concentrada. Automaticamente, se essa é o C1, essa daqui vai ser o C2, que ela é a menos concentrada, né? E quem que é esse 100 ml? Ele é o V1 ou ele é o V2? Ele é o V2, porque a questão quer saber quanto de solução concentrada. Eu quero saber qual o volume da solução concentrada. Então eu quero saber da inicial, eu vou precisar para preparar essa diluição aqui de 100. Esse 100 já é a diluição. Então esse 100 ele vai ser o meu V2. Vou colocar aqui do lado, 100 ml vai ser o nosso V2. Beleza. Estabeleci todos os meus membros, então o que eu quero saber é o V1, é a única coisa que eu não sei. Agora eu posso montar a minha fórmula. A gente pode fazer logo um rearranjo, ao invés de colocar os números todos, assim, eu posso colocar a fórmula aqui, C1V1 igual C2V2, e ver o que eu preciso. O que eu preciso é do V1, né? A gente já viu. Se eu preciso do V1, eu posso logo isolar o V1. Eu deixo o V1 sozinho aqui. A gente já viu, né? Se está multiplicando, passa para cá, fazendo o quê? Dividindo. Então, isolo o V1, mantenho o C2V2 aqui e divido pelo C1. Não fica mais fácil para a gente dividir? Eu acho que fica. Agora é só substituir. Vamos substituir com os valores que a gente já tem. O V1 eu não faço ideia de quem é. O C2 vai ser 2 mol por litro. V2, 100 ml. Divido por 10 mol por litro. Repara, não posso ficar com unidade de concentração. Então eu corto as unidades de concentração, porque eu quero que a minha resposta seja em quê? Seja em ml. Eu preciso que a minha resposta ela seja em alguma unidade de volume. Não pode ser em unidade de concentração. Então cortei as duas já. Agora que eu cortei, eu tenho 2 vezes 100 ml dividido por 10. 100 vezes 2, 200. 200 dividido por 10, posso cortar um zero, corto um zero, vai ficar 20 ml. Então, 20 ml é o valor do meu V1. Tudo certo, né? Muito fácil fazer diluição. Vamos para um exemplo agora, usando kit de ureia e proporções. Vai mudar muita coisa? Não vai. A gente já sabe a fórmula. Tu tendo a fórmula, tendo os 3 itens que tu precisa, show, só correr pro abraço, tá? Não vai ter problema não. Agora o que a gente precisa? A gente precisa ler o nosso kitzinho lá. O nosso kit ele vem com uma receita, né? Ele vem com um procedimento que a gente pode fazer. E ele nos dá alguns valores que são importantes, né? Geralmente o kit de ureia vem com um padrão que a gente vai usar para analisar a amostra dos pacientes. Esse padrão, ele geralmente tem um valor fixo, tá? Vai variar aí do teu kit. Tem kit que é 70, tem kit que é 80, mas o kit tem que te fornecer esse dado.
Então, ele tem um padrão de concentração. No meu kit, que eu estou usando aqui, o meu padrão de ureia vai ser 70 miligramas por decalitro. Beleza. Meu padrão é esse. O que eu quero fazer com esse padrão? Eu quero fazer uma solução diluída dele. E aí eu posso ter várias soluções. Eu posso ter uma solução concentrada. E aí na concentrada eu já sei que eu não vou precisar diluir. Eu vou manter o mesmo valor. Então concentrada eu nem preciso fazer o cálculo. Vai ser o próprio miligrama por dl. Eu posso ter a solução de 1 para 1. Posso ter solução de 1 para 2. Solução de 1 para 4. Na proporção que eu quiser. O que significam essas proporções? As proporções, elas significam partes, tá? Lembrando que a gente está usando esta formulinha aqui. Que também é a mesma coisa que essa, tá? O que vem na frente? Tudo que começa. Então, aqui é tudo o início. O que vem depois? Tudo que é o final. Como eu estou falando de diluição, o meu começo é a solução pura. E o meu final é a solução diluída. Então, seguindo essa mesma lógica aqui, tudo que tiver aqui desse lado, do nosso lado esquerdo, vai ser a nossa solução pura. E tudo que tiver do nosso lado direito vai ser informação sobre a nossa solução diluída. Com o que a gente costuma diluir? Com água. Então, a gente vai ter uma parte do padrão sendo diluída para uma certa quantidade de água. Vamos ver alguns exemplos? Digamos que eu quisesse usar 10 microlitros nessa proporção primeira aqui. Eu vou usar 10 microlitros. A nossa proporção está falando que é de 1 para 1. Vamos pensar em divisão? Digamos que eu estou assim, com meu colega aqui. A gente tem um biscoito. Eu tenho um, ele tem um. E a gente está querendo compartilhar. Só que a gente não sabe que eu só tenho um. E ele só tem um também. A gente quer compartilhar. Eu falo assim, ei, Pedro, vamos dividir nossos biscoitos? Aí ele fala, vamos. Só que ele só tem um, eu também só tenho um. A gente vai dividir como? Não tem como, né? O que a gente pode fazer? A gente pode só trocar. É isso que a gente chama de solução de 1 para 1. A gente vai ter a mesma quantidade dos dois lados. Então, eu vou ter 10 microlitros para 10 microlitros. Quantidades iguais. Isso que se chama proporção, tá? E 1 para 2? Ah, importante. Esses 10 microlitros aqui, lembrando que é de H2O, água. Isso aqui é do padrão. Tá? Quando eu colocar esse asterisco aqui, eu tô falando do padrão. 1 para 2. Quero manter a mesma quantidade. Então, eu vou ter 10 microlitros. Para quantos agora? É proporção, lembra? Se é 1 para 2, se eu tenho 10, eu vou multiplicar por 2. Quanto é 10 vezes 2? 20. 20 microlitros. Agora eu quero 1 para 4. Pego 10, multiplico por 4. Vai ficar 40. E se eu quisesse, por exemplo, ter uma proporção diferente dessas padronizadas aqui, 1 para 1, para 2, 1 para 4. Se eu quisesse ter, sei lá, 2 para 6. A gente pode fazer isso. Como que ia ficar? É 2. Se eu estava usando 1 como 10 microlitros, tenho que multiplicar por 2, então vai ser 20. 20 microlitros. Se é 6, eu estava usando 10 como padrão, vou multiplicar por 6, então vai ser 60. Então é 20 microlitros para 60. Ok? Tranquilo? Não tem mistério, né? E do que eu estou falando aqui? Aqui nas proporções eu só estou falando do volume. Eu não estou falando de concentração ainda. Eu só estou falando dos volumes, tá? As concentrações a gente precisaria calcular. A gente precisaria encontrar. Mas deu para entender como é que funciona, eu acredito, né? Se a gente não estivesse fazendo com esse padrão de kit de ureia, a gente estivesse fazendo com outro tipo de unidade, para um outro tipo de situação,
Por exemplo, eu faço um trabalho aqui de cozinha e eu digo que na minha receita a proporção que vai de leite dentro da minha massa de bolo é sempre de 1:2. Ou seja, é sempre de 1 de leite para 2 de água. Vamos usar esse exemplo aqui. Eu quero usar 1:2 para uma preparação aqui de um bolo em que o 1 é meu padrão, né? Vai ser o leite. E o 2 vai ser a minha diluição com a água. Quanto que eu usaria? Na minha receita eu costumo usar 500 ml de leite. Pô, é bastante leite, vai ser um baita bolo. Então, 500 ml de leite. Quanto que seria o dobro disso, né? Para fazer essa proporção para 2? Tinha que ser 1 litro. 1000 ml. Multipliquei por 2. Bastante coisa, né? Vamos ver uma outra situação que ainda não consegui entender. Vamos fingir que a gente está fazendo agora um suquinho. No meu suco lá na embalagem, lógico que isso não costuma vir, né? Mas no meu suco lá na embalagem, digamos que seja assim. Olha, esse suco aqui, sabe aquele suco de caju que vende no supermercado? Esse suco de caju aqui, ele é muito concentrado, ele é muito azedo, travoso, não é legal de tomar ele puro. Então, para você preparar esse suco de caju, o que a gente quer que você faça? A gente quer que você pegue uma parte e dilua para 5. Aí essa uma parte você que define. Então, lá no supermercado está dizendo que eu quero uma parte dividida para 5. Essa é a minha proporção aqui. Então, eu posso escolher esse valor dessa uma parte. Digamos que eu queira fazer só um copinho pequeno de 300 ml. Para ter 300 ml, eu preciso dividir para 5. O quanto que eu quero de água é 300 ml, ao contrário aqui agora. Eu quero produzir 300 desse suco. Eu vou ter que dividir para 5 para poder saber quanto de suco eu vou pegar, do suco concentrado. Então, 300 dividido para 5, quanto é que vai dar isso? Vai dar 60. Então, 60 é exatamente a quantidade de ml que eu preciso para preparar esse meu suquinho concentrado. Deu para ficar claro agora? Ficou entendido? O que eu vou fazer? Então, proporção é assim, é sempre uma parte ou mais de uma parte dividida por uma certa quantidade que vai ser sempre maior. Por que ela vai ser sempre maior? Porque eu quero diluir, eu quero diminuir a concentração, eu quero acrescentar mais água. Quanto mais água eu colocar, menos quantidade do meu padrão, da minha solução inicial, do meu produto inicial eu vou ter dentro daquele recipiente. Deu para ficar claro agora? Vamos lá, vamos voltar lá com o kit de ureia. Vamos lá. Quero fazer a concentrada, eu não vou precisar calcular, né? Porque a concentrada eu já sei. Não é uma diluição, ela já está concentrada. Vou ter como fazer cálculo? Não. Só falar assim, olha, eu quero a solução concentrada. Meu padrão já te deu, ó. Esse é meu padrão. Ele já está concentrado. Tu não vai fazer nada, tu não vai calcular nada. Então a gente vai começar com essa 1:1 aqui. Vamos começar com essa. Meu padrão, a questão já deu. Mas eu vou ter que fazer alguns raciocínios ainda. Qual que é a fórmula que a gente vai usar? Tatua isso na tua mente. C1V1 igual C2V2. Lembrou? Beleza. Concentração inicial é quem? Aquela que é a mais concentrada possível, tá? Então vamos lá. Quem é a concentração? A questão já dá 70 mg por dl. Vezes o volume inicial. Quem que é o volume inicial? O volume do padrão. A gente fixou aqui, todos os volumes dos padrões vão ser 10. Então, vou ter 10 aqui. 10 microlitros. Igual C2, que eu não sei. Quero saber quanto que vai ser essa concentração do meu kit. Da minha amostra, na verdade, do kit eu já tenho. Agora eu vou ter a V2. Se eu não pensar muito bem, o que eu vou poder querer fazer? Vou querer colocar os 10 que tá aqui, ó, na água. Tá certo isso? Não tá. Aqui é volume total, tá? Volume total final. Então, a gente vai somar os dois. A gente vai somar tanto esse volume do padrão, quanto o volume da água. Então, aqui a gente vai ter 20 microlitros.
tá? Muito cuidado aí. Volume inicial a gente usa o padrão que está aqui na proporção. No final a gente precisa somar os dois. Cuidado, senão tu vai errar a questão. E agora, para onde eu vou? Meu trabalho é isolar esse C2 aqui. Se o 20 está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Então vamos resolver agora. Eu quero isolar o C2. Vou botar o C2 sozinho igual 70, que é a concentração que a gente já tem, vezes o volume inicial, dividido pelo volume final. Show! O que eu preciso fazer agora? Cortar as unidades. Cortei. E agora? Multiplica. Então tenho 70 vezes... Opa, não pode esquecer da unidade. Vezes 10, dividido para 20. 70 vezes 10 vai dar 700. 700 miligramas por dl. 700 dividido para 20, quanto é que vai dar essa belezinha? 350. Ou 350 não, 35, né? Cortar o zero aqui. 35 miligrama por dl. É difícil? Não é. A gente tem que seguir alguns passos. Então vamos recapitular aqui. Qual foi o primeiro passo que eu tomei? Primeiro passo: identificar quem são os membros da minha equação. Quem que é C1, quem que é o V1, quem que vai ser o volume final. Para aí eu obter a minha concentração. Segundo passo: eu vou reorganizar a minha fórmula, ou substituindo aqui direto, ou fazendo aquele processinho lá que eu falei, de mexer na fórmula primeiro antes de acrescentar os valores. Posso colocar assim: C2 igual C1V1 dividido por V2. Posso usar a fórmula direto assim, e eu já substituo direto. Ou eu posso fazer assim também, mexer no número depois. Fica aí do que tu achar mais fácil. Depois que eu reorganizo a minha fórmula, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é fazer os cálculos. Como é que eu faço os cálculos? Primeiro eu corto as unidades que estão semelhantes, essas duas aqui. Depois eu só multiplico e divido. Beleza? Então o quarto passo já nos dá a solução, que é multiplicar e dividir. Tranquilo, né? Vamos fazer a próxima, só pra gente treinar. Aí, como eu falei, tu pode escolher começar por essa fórmula aqui, ou tu pode substituir nessa fórmula aqui. As duas são a mesma coisa, tu só mexer um pouquinho nelas, tá? Inclusive eu vou até apagar esse monte de informação que tá aqui. Vai ajudar a gente a pensar melhor. Tá bom? Vamos lá. Padrão 1 para 2. Quero fazer este querido aqui agora. Como é que eu faço? Concentração inicial é sempre a mais concentrada. Vou ter meus 70. A gente vai trabalhar com ele para todos os padrões que a gente está preparando. Vezes concentração inicial. Já fixei, vai ser sempre 10. Não vai mudar. Igual C2, não faço ideia de quem é o C2, vezes meu volume final. Quem que é meu volume final? Vai ser 20? Não. Vai ser a soma de todos os volumes utilizados. Então é 20 mais 10. Então vai ser 30 microlitros. Fiz o meu primeiro passo, substituir. E agora o que eu faço? Segundo passo, reorganizar a fórmula. Como é? Pego o que está multiplicando, passo para cá, dividindo. Então vou ter 70 dividido por 30. Qual que é o meu próximo passo agora? Cortar as unidades que estão iguais. Tem outro parecido com esse? Não tenho. Tem outro parecido com esse? Tenho, tá bem aqui. Então eu corto esses dois. Opa. Corto esses dois aqui. Agora eu reescrevo, já sem as unidades.
70 miligramas vezes 10 dividido por 30. Meu último passo, só partir para o braço, só multiplicar. Não vai errar na multiplicação, pelo amor de Deus. Então vai ser 700 dividido por 300. Que vai ser igual ao meu C2. Quanto é que dá essa brincadeira? Vai dar 23,33, infinito. Então a gente pode só arredondar. Como isso vai ficar assim, 23,33333 e assim por diante, a gente pode só arredondar para 23,33, tá? É nosso arredondamento aqui. Miligrama por decalitro. Pronto, temos o C2. Esse aqui é o valor do meu C2. Beleza? Não tem mistério. Digamos que eu quero extrapolar agora, quero fazer uma solução diluída pra caramba, quero fazer uma solução 1 para 8. Como é que vai ficar isso? Ó, vou colocar aqui embaixo, eu quero uma 1 para 8. Vou extrapolar agora. Vou ter 10 microlitros ainda. Aí multiplico por 8. Vai ficar 80. E agora eu vou fazer a minha questão. Eu deixei os valorzinhos aqui só pra gente já substituir direto. Quem é a concentração inicial? 70. O volume inicial? 10. O volume final? Soma os dois. Aqui, ele dá 90. E agora só isolo o C2. C2 eu vou deixar sozinho. Vou repetir os 70 miligramas. Repetir os 10 microlitros. E vou dividir pelo 90. Beleza. Corto as unidades, repito os valores. Só que agora sem as unidades que foram cortadas. Já posso resolver. 70 vezes 10 eu sei que vai dar 700. Então vou fazer 700 dividido por 90. Eu vou ter um valor também em dízima. Vai ser um valor 7,77777 infinito. Vou arredondar ele para 7,77. Esse aqui vai ser meu C2. Ok? Espero que tenha ficado claro aí o que significa fazer uma diluição, como é que se faz uma diluição e como é que usa dentro desses padrões de kits. Existem outros padrões para fazer kit de análise de sangue, análise de plasma, análise de cabelo, análise de leite materno, análise de um monte de matriz biológica. Se for para diluir, a fórmula vai ser sempre essa, tá? Não tem mistério. Ok? Então por hoje é isso.